Bom, aqui é bom olhar, né, para dar uma costura bem perfeitinha. Então, ficou certinho. Ficou certo, vou colocar na lateral para ver melhor. Eu tirei até um pouquinho ali da agulha. Então, aqui na hora de costurar, vai dar uma costura certa. Então, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei a mesma quantidade de pontos que eu coloquei aqui de barra. Eu coloquei aqui, só que eu não coloquei em barra. Eu coloquei tricô e meia. Se eu coloco em barra, também daria certo, né? Até se eu podia colocar até com uma agulha menor um pouco, daria um trabalho diferente aqui embaixo do peito. Mas, como eu falei, uma blusinha bem soltinha de verão, né? Tamanho P. Ela pode ser feita em outros tamanhos também. Caso precise de ajuda para mudar o tamanho, é só deixar nos comentários, que eu dou uma dica aí de pontos, de quantidade de pontos para colocar. Essa aqui, ela tá com 90 pontos, então ela serve assim um P, até um M, né? Mais justinho ela dá. Vou botar meus pontos aqui na agulha. Agora eu começo a cava raglan. Eu vou repetir a cava raglan, só que o que que eu vou fazer? Eu vou dividir no meio a quantidade de pontos. Agora que eu já cheguei no tamanho certo ali do meu trabalho, eu gosto bastante assim de olhar se ficou realmente do tamanho certo. Tá do lado ao contrário aqui. Então, olha, tá certinho aqui o tamanho. Então, eu posso começar agora a parte do busto, a parte do meio. Então, como eu tenho 45 pontos, eu tenho que deixar 45 pontos desse lado, 45 desse. Mas como aqui eu já comecei a minha diminuição, eu já comecei a minha cava aqui. Então, eu fiz um tricô, dois tricôs, dois pontos juntos em tricô. É o início da cava raglan. Eu vou refazer, né? Vou fazer um pouquinho da cava raglan, que se alguém ainda tiver dúvida nela, dá para tirar mais um pouquinho da dúvida. Algumas pessoas me perguntaram se pode diminuir 3 pontos, então ela vai ficar mais cavada. Pode. Aí é de acordo com o efeito que você quiser. Eu vou manter a minha diminuição de 2. Então, eu vou fazer a diminuição de 2 sempre do lado do tricô. E aqui eu sei que eu tenho que deixar 45 pontos desse lado. Como eu já diminuí aqui, então eu tenho que chegar em 40, porque eu vou começar a mudar o trabalho também para formar o decote V. Então, eu vou chegar até aqui o meio e já vou mostrar. Para ficar mais fácil a minha divisão, eu coloquei um alfinete, então fiz a divisão aqui ao meio. Eu achei melhor mostrar para vocês com o alfinete, né? Então, eu sei que aqui eu paro. Então, eu vou seguir aqui fazendo um pouquinho mais de tricô. Independente, por que que eu coloquei? Porque se eu falo a quantidade de pontos que eu deixei desse lado e desse, vai te confundir, porque de repente você fez ela maior ou menor. Aí, às vezes, você fez uma tamanho infantil. Então, você sabe que tem que dividir no meio, independente da quantidade de pontos que tiver na agulha. Aqui, 2, 4, 5. Então, eu vou fazer só mais um tricô e já vou começar a parte do meio também. Vou fazer mais um tricô porque eu quero 5 pontos aqui. Agora, eu vou pegar 2 juntos, porque tem 6, olha. 2, 4, 6. Eu pego 2 pontos juntos e sigo fazendo tricô. Eu posso até tirar já o marcador daqui, porque agora o próprio trabalho vai se marcar sozinho. Eu deixei aqui com 5 cordões de tricô. Esse lado eu não faço diminuição, porque senão vai ficar muito pequeno, né? Porque eu estou diminuindo o busto, vai ficar muito pequeno. Então, esse lado eu faço 5 tricô. E
agora eu sigo fazendo o resto da carreira em meia. Bom, aqui, para dar um acabamento bonitinho, eu coloco tricô, coloco um meia e um tricô. Então, do lado direito, eu coloco no final um tricô, um meia, um tricô. Viro para o lado do tricô, faço 2 tricô, 2 pontos juntos. Fiz 2 pontos juntos, vou fazer tricô até chegar no meio do trabalho. Quando eu chego aqui no meio, eu também vou pegar 2 pontos juntos. Então, eu vou fazer essa repetição até chegar em 6 pontos. Quando sobrar somente 6 pontos, aí eu retorno para mostrar o segmento da peça. Então, eu vou diminuir. Do lado do tricô 2 pontos para fazer a cava e 2 pontos no meio do trabalho, que é o decote. E do lado direito eu faço 5 cordões de tricô, tanto no início como no final da carreira. E assim eu vou subindo, fazendo isso até chegar em 6 pontos. Quando chegar em 6 pontos, eu retorno aqui. Bom, eu vim fazendo a cava raglan, bem caprichadinha, ela forma esse desenho que eu gosto muito, né, na beirada. Aqui eu vim fazendo o máximo que eu pude desse meia central, até chegar em 6 pontos. Eu cheguei em 6 pontos, se você quiser uma alça mais larga, você pode parar com mais pontos. Eu achei que 6 tá num bom tamanho, até porque se a pessoa usar com o sutiã, cobre a alça do sutiã. Eu particularmente não gosto de sutiã à mostra. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer cordões de tricô até chegar nesse tamanho da cava. Então, eu vou fazendo cordões de tricô, 6, né? 6 pontos, até chegar nessa medida aqui. Quando chegar nessa medida, eu volto. Bom, eu fiz os 2 lados, olha, a alça. Então, eu vim diminuindo a parte central e a cava também. Aí, quando chegou em 6 pontos, eu parei. Aí, eu medi, né, para ficar do mesmo tamanho, para pegar aqui, tá vendo? Deu certinho aqui a parte das costas. Agora é costurar, né? Eu vou mostrar um pouco da costura, como é que monta essa peça. Aqui, essa parte do meio, se você gostar, né, de colocar uma pérola, alguma coisinha aqui, um enfeitinho, tá certo. Mas, independente do que for fazer, é bom dar um pontinho, um acabamento aqui. Então, eu vou começar até por ele. Só dar uns 2 pontinhos e amarrar aqui e jogar essas pontas para trás e esconder o fio. Tem outras formas, né, de fazer esse decote que não precisaria costurar, mas esse aqui é bom dar um pontinho porque ele fica, esse aqui eu não costurei. Aí ele fica assim aberto. Não fica ruim aberto também, então eu tô mostrando 2 opções. E também dá para vir colocar uma pérola, algum enfeitinho aqui, nessa parte. Então esse aqui eu já fiz a opção então de pôr um acabamento. Na lateral eu vou pelo lado do avesso. Vejo bem a pontinha aqui, barra com barra. E eu vou controlar, né, essa costura
para chegar, como eu fiz a mesma quantidade de carreiras, então ela vai chegar certinho lá. Então é uma costurinha básica aqui, não precisa muito capricho, porque é um pedacinho pequeno que vai ficar, e por ser linha fina, ela não vai ficar feio o lado direito. Então, olha aí, olha, porque não marca muito, né? Então, uma costurinha básica aqui, muito bem feita, assim, bem firme, para não escapar, dos dois lados. Restou, então, essa ponta, eu deixo um fio para fazer esse acabamento. Então, eu fiz o arremate aqui, agora eu vou prender, né? Eu tenho que calcular bem aqui, para deixar essa parte aqui certinha, as laterais. Deixar bem certa, para prender bem central em cada uma das bases aqui. Então, fiz o cálculo, agora eu coloco o fio e faço o mesmo procedimento. Eu faço a mesma... Tá muito fora aqui da câmera. Então, eu faço aqui eu preciso tomar muito cuidado com a costura. Lá na lateral, nem tanto. Aqui eu já faço do lado direito e eu pego esse pontinho que fica, ele fica com 2 pontinhos. E eu passo juntando, então forma um desenho aqui. Então, eu venho, passo para o outro, são 6, então eu faço 6. Aqui também, se quiser fazer ela como aquelas blusinhas amarradas atrás, também dá certo. Nesse mesmo modelo, ao invés de fazer isso aqui que eu estou fazendo, deixa costurar, é só fazer a alça que dá a ponto de dar o nó na nuca e ela fica uma frente única. Aqui também pode ser colocado um botãozinho bem bonitinho, né? E essa opção costurar. Então, depois que eu costuro, eu dou uma passada. Eu costumo aqui costurar 2 vezes, porque como é sustentação do peito, pode soltar com facilidade. Então, eu dou uma trabalhada a mais aqui. Prendi, já fiz 2 passadas, tenho certeza agora que não vai soltar. E eu corto. Faço a outra lateral e nossa blusinha está pronta. Eu peço, por gentileza, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. E eu agradeço por acompanhar o meu trabalho. E até o próximo vídeo, que provavelmente eu estou pesquisando uma peça, uma blusa com a gola alta, né? Blusa verão com a gola alta. Aí já vou começar hoje a trabalhar um pouco nela, para a gente ver se dá certo, se sai. Vocês viram que eu fiz primeiro a amarela, depois que eu testei, é que eu trouxe para o canal na cor branca. Então, tem 2 prontas. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.